Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Começa aqui nosso Papo Desinformante, aquela conversa semanal da equipe sobre desinformação. Um conjunto de mais de 90 organizações da sociedade civil e pesquisadores acadêmicos lança nesta quinta-feira um documento que cobra das plataformas de mídia digital medidas mais efetivas para proteger a integridade do processo eleitoral de 2022. O documento tem mais de 2 dezenas de recomendações sobre moderação de conteúdo, bibliotecas de anúncios, violência política contra grupos minorizados e combate a redes de desinformação sobre a agenda ambiental. Bom, dito isso, o grande assunto da semana é a vinda da ex-funcionária do Facebook, que deu origem aí ao Facebook Papers, Frances Haugen. Ela está no Brasil para uma agenda aí com organizações da sociedade civil, para dialogar com organizações da sociedade civil brasileiras. Paula, conta pra gente quem é a Frances Haugen, para quem não conhece. Ei, Ana, olha só, para você que está nos acompanhando aqui no Papo Desinformante, que lê nosso site, acompanha a gente no Instagram e ouve nosso podcast, vocês já devem ter escutado bastante da Frances Haugen. Não só essa semana, mas em matérias passadas. A Frances é uma engenheira norte-americana, cientista de dados, gestora de produtos e denunciante do caso que se ficou famoso como Facebook Papers. Ela, no final do verão ali estadunidense do ano passado, ela procurou e vazou documentos internos do Facebook à Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos. A partir dessa denúncia dela, né, a Comissão de Valores Imobiliários, o Wall Street Journal passou a publicar parte desses documentos. Em outubro do ano passado, Frances depôs no Congresso norte-americano e disse que a liderança do Facebook tem como tornar o ambiente do Facebook e do Instagram mais seguros, mas não faz isso porque visa mais o lucro do que o bem-estar das pessoas. Ela recorreu ao Congresso dizendo que é a única forma de conseguir que a empresa tome esses cuidados. Na denúncia, né, no material todo que foi vazado, no episódio que foi conhecido como Facebook Papers, as denúncias elas giram em torno de desinformação política, discursos de ódio, saúde mental de crianças e adolescentes, tráfico de pessoas, violência étnica, da falta de cuidado, por exemplo, da empresa com a desinformação nos comentários, que inclusive já foi tema de ponto de vista aqui nosso, do Matias, em maio. Corre lá para você ler essa matéria também. A Frances está no Brasil essa semana e o Desinformante tem acompanhado bem de pertinho essa estada dela aqui. Quem vai contar para a gente muito mais sobre o que rolou nas reuniões e audiências que ela fez aqui é o nosso colega novo, Rodolfo Viana. Chama ele aí, Ana. É isso, Paula. Denúncias super graves, né, que a Frances vem fazendo aí ao redor do mundo. A Liz, né, e o Rodolfo participaram dessa agenda dela em São Paulo. Conta mais para nós, Rodolfo, especialmente quais os recados dela, pensando aí nas eleições, que a gente está bem próximo, né, as eleições de outubro presidenciais. Quais os recados que ela deu? Olá, pessoal. Fico muito feliz de me juntar à equipe. Bom, o que eu acho que a gente pode resumir um pouco do que a Frances vem falando aqui no Brasil é o seguinte: deixar claro, ela deixou sempre muito claro que o Facebook, o Grupo Meta, tem conhecimento, sim, de como alguns funcionamentos de suas plataformas auxiliam nessa disseminação de discursos de ódio, mesmo na desinformação. E o que eu acho importante também que ela vem dizendo é que eles também têm os mecanismos técnicos para tentar criar ambientes mais seguros e dirimir, né, e tentar diminuir um pouco essa dinâmica que acaba sendo prejudicial aí para o conjunto da sociedade e também dentro dos processos eleitorais, né, como a gente vem acompanhando nos últimos tempos. Eu acho que, assim, um ponto importante é ressaltar que, no caso específico do Brasil, da nossa sociedade, a Frances Haugen deixou claro que o idioma português, assim como vários outros idiomas que não sejam o inglês, não recebem a devida atenção da plataforma para fazer essas calibragens de moderação. Nesse sentido, ela diz que é muito importante se cobrar mais investimentos dessas plataformas na moderação de conteúdo em línguas que não seja o inglês,
justamente para poder auxiliar nesse aprimoramento desses mecanismos que são possíveis de serem feitos. E, por fim, uma coisa que eu gostaria de ressaltar bastante foi uma fala que ela fez na audiência pública, que foi realizada na Câmara dos Deputados, na qual ela disse que, mesmo as eleições que se aproximam aqui no Brasil, não estão recebendo a devida atenção do Grupo Meta, das plataformas do Grupo Meta. Como exemplo, ela cita que nas eleições norte-americanas de 2020, mais de 20 mecanismos foram acionados na tentativa de criar mais segurança nesses ambientes virtuais. E esses mesmos mecanismos agora estão desativados, no caso do pleito brasileiro, e poderiam facilmente serem reativados, mas que não há, até o momento, nenhum interesse em relação a isso para que seja feito. Por isso que quando as organizações civis pressionam por mais transparência nessas plataformas, é justamente para saber quais dessas medidas estão sendo aplicadas para garantir um ambiente digital mais seguro. Enfim, eu acho que são os pontos principais e você pode acompanhar mais no nosso site com as reportagens que já estão no ar. Com você, Ana. Valeu, Rodolfo. Muito bem-vindo à equipe Desinformante, nosso novo companheiro de trabalho. Bom, a Francis fala muito de transparência, né, nas plataformas, mas tem uma ferramenta específica do Facebook que é super importante para os pesquisadores terem acesso a dados da plataforma, estudar o comportamento das redes. Essa ferramenta parece estar com dias contados, é o CrowdTangle. O desinvestimento nela já começou a ser feito. E agora, Liz, qual que é o impacto disso para as pesquisas sobre desinformação, por exemplo? Oi, Ana. Então, é um impacto muito grande, porque como a gente sabe, né, as plataformas elas são quase uma caixa preta, a gente não sabe muito bem o que está por trás delas, é algo que a França falou muito nessa vinda aqui ao Brasil. E o Facebook, de forma muito específica, não possui uma API aberta, digamos assim, para os pesquisadores. Desde fevereiro, a gente vem falando já no Desinformante desse desmonte do CrowdTangle, né, a falta de investimentos na plataforma de forma muito específica. Para os pesquisadores, isso é algo muito grave, porque o CrowdTangle é uma das melhores ferramentas, digamos assim, que os pesquisadores têm para pesquisar dentro do Facebook, do grupo Meta, de uma forma mais específica, porque ele permite a extração dos dados sem que o pesquisador tenha esse conhecimento de programação, e a ferramenta também provê algumas análises de dados, como, por exemplo, o alcance de posts, o engajamento daqueles posts, e isso é muito importante porque o engajamento é uma métrica, né, para saber de que medida o post ele repercutiu dentro daqueles apoiadores, daquele grupo político de forma específica, e também para entender como aquele conteúdo está sendo amplificado na rede. Isso também é muito utilizado pelos verificadores de fatos, né, dentro do âmbito do fact-checking, para entender se aquele post desinformativo, por exemplo, tem um alcance significativo para que ele seja verificado ou não, como a gente já falou aqui um pouco também sobre essa questão de ter o cuidado de não amplificar uma desinformação que não vem circulando. E esse desmonte, né, vem sendo realizado desde o começo do ano, mas principalmente no ano passado, por exemplo, né, o fundador e ex-diretor do CrowdTangle deixou o grupo, né, o Brandon Silverman, que inclusive nessa semana fez uma série de postagens no Twitter falando sobre essa situação. E, além disso, a Meta também encerrou a inscrição de novos usuários na plataforma, alegando essa falta de equipe, não contrata gente o suficiente para manter a equipe, mas diz que vem elaborando uma nova, digamos assim, uma nova ferramenta. Mas os pesquisadores vão sendo super mal assistidos nesse sentido. Mas parece que pode ter uma luz no fim do túnel, digamos assim, em relação à transparência das plataformas. Isso porque nessa semana foi aprovado na Comissão Europeia o Digital Services Act e o Digital Markets Act, que podem dar uma esperança no quesito transparência de dados aos pesquisadores. A gente não sabe ainda qual vai ser o nível de transparência, se é algo que pode efetivamente, digamos, substituir o CrowdTangle. O que a gente sabe é que a gente vai ficar de olho, né, nesse desmonte do CrowdTangle para entender como isso está afetando tanto os pesquisadores quanto os checadores de fatos, e tudo isso você vai poder encontrar no site do Desinformante, mas o que a gente já adianta é que é uma situação super séria, porque o Meta, o Facebook já não era uma plataforma super transparente, o CrowdTangle era o que dava um pouco de luz em relação ao que acontecia ali, e com esse desmonte, cada vez mais ficamos na escuridão do que a empresa vem fazendo.
É isso, Liz. Escuridão, mas, quer dizer, essa notícia aí, né, da aprovação pelo Parlamento Europeu do DSA e do DMA pode, né, de alguma maneira pressionar as plataformas por mais transparência. É isso que espera o mundo todo. A Frances falou sobre isso, ela é bastante entusiasta aí desse conjunto de regulações. Resta saber se as plataformas vão cumprir, né, o que essas leis elas preveem, e resta saber também se a União Europeia, com suas instituições, seus organismos, vão conseguir, de fato, fiscalizar e cobrar das plataformas mais transparência, mais acesso dos usuários ao seu funcionamento, né, e também mais responsabilidade para poder inibir aí os conteúdos desinformativos e discursos de ódio, né? Se tudo correr como esperado, essas duas leis começam a vigorar aí até o final do ano, né, depois de publicadas, para as plataformas, para os big techs, né? Aquelas plataformas que têm mais de 45 milhões de usuários, que já é um alento aí. Vamos ver, vamos acompanhar. Aqui no Desinformante é um assunto que a gente acompanha recorrentemente. O Papo Desinformante chegou ao fim. Muito obrigada pela audiência de todo mundo. Assine o canal, ative o sininho e até a próxima. Tchau!